Konnichiwa, suberu desu ka? Bom, meu nome é André Estevam, sou competidor olímpico de matemática e de física e você está no meu canal. Bom, a prova da Unesp 2021 vai ocorrer nos dias 14 e 15 de novembro e eu vou propor aqui um desafio para vocês. A prova está chegando, estou gravando esse vídeo às 1h30 da manhã do dia 13, ou seja, é amanhã a prova, e eu estou gravando esse vídeo para vocês darem já uma aquecida para a prova. Bom, é uma questão de matemática da Unesp, tá? Se eu não me engano é da Unesp 2017 e ela não é muito difícil. Se você entender o que ela quer ali e se você não for afobado na questão, você consegue resolver numa boa. Eu só queria te pedir para, se for possível, me seguir lá no Instagram, que é @estudosgerais.andrei, e deixar um like e se inscrever no vídeo, beleza? Eu tô postando bastante conteúdo de Olimpíada, de vestibular, de concurso, de raciocínio lógico. Tô postando bastante coisa e vou postar com mais frequência ainda, beleza? Então vai me ajudar demais. Bom, vamos dar uma lida na questão então. Desafio Unesp, aqui. No universo dos números reais, a equação x² menos 13x mais 40 vezes x² menos 13x mais 42, tudo isso dividido por raiz quadrada de x² menos 12x mais 35, que é igual a zero, é satisfeita por apenas... O que basicamente a questão quer? Quer saber por quantos valores possíveis de x essa equação ela é satisfeita, que ela é igualada a zero. Vamos pensar em algumas coisas aqui. Se a gente for aplicar a distributiva, que no caso seria multiplicar esse por esse, depois esse por esse aqui, depois esse por esse, aí depois esse por esse, esse por esse, esse por esse, a gente ia acabar caindo numa equação do quarto grau, porque ia ser x² vezes x², que ia dar x elevado à quarta. E não é muito interessante, tem outra forma bem mais inteligente da gente conseguir resolver. E como que é? Bom, vamos pensar aqui. Não é igual a zero? Então se eu passar multiplicando essa raiz aqui, que está no denominador, eu passar multiplicando ela, vai ter que dar igual a zero também. Vamos colocar aqui então. x² menos 13x mais 40 vezes x² menos 13x mais 42 é igual a zero vezes a raiz quadrada ó, de x² menos 12x mais 35. Certo. Tá bom, Andrei, o que a gente pode observar agora? Não está fazendo aqui ó, zero vezes raiz quadrada de x² menos 12x mais 35? Quando você multiplica alguma coisa por zero, isso daqui tem que dar obrigatoriamente zero. Tá? Então, o que a gente obtém? A gente obtém que x² menos 13x mais 40 vezes x² menos 13x mais 42, isso daqui tem que dar igual a zero. Beleza, Andrei. E aí, vamos pensar um pouco lógico. Vamos pensar um pouquinho na lógica. Para esse valor ser igual a zero, um desses dois aqui, ó, ou essa equação aqui, ou essa daqui, elas têm que ser igual a zero, certo? Porque aí vão se anular. Beleza. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou essa daqui é igual a zero, ou essa daqui é igual a zero. Beleza? Então, vamos pegar primeiro essa que está em roxo e igualar a zero, tá? Vamos fazer a primeira equação aqui. Vou colocar I de primeira equação. Então, x² menos 13x mais 40, isso daqui tem que dar igual a zero. A gente vê que é uma equação de segundo grau. Então, a gente pode aplicar Bhaskara ou soma e produto. Vou fazer o Bhaskara, que é o que todo mundo geralmente faz. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b² menos 4ac. Se você não coloca b² menos 4ac, eu já coloco porque eu prefiro calcular assim do que calcular o delta e depois o x. Eu já coloco tudo de uma vez. Bom, aqui, sobre 2a, tá? Quem que é o b? O b é menos 13, certo? Essa equação aqui, ó, menos 13. Então, menos 13, mais ou menos a raiz de... O b² é menos 13². Então, menos 13² é 169. Tá. Menos 4 vezes o a é 1, então não vou nem colocar, vezes 40
aqui, certo? Sobre 2 vezes 1, que é o A. Beleza. Vamos trazer aqui para cima. E aí, o que a gente obtém? Ó, menos com menos é mais. Então, dá 13 mais ou menos a raiz de... Vamos pensar aqui, ó. 4 vezes 40 é quanto? É 160. 169 menos 160 dá quanto? Dá 9. Então, é raiz de 9. Vou colocar de roxo aqui. Raiz de 9 sobre 2. Tá? Isso aqui é igual a x. Tinha esquecido de colocar. Então, x vai ser igual a o 13 aqui, mais ou menos... Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Sobre 2. Tá. Então, o que a gente obtém? A gente obtém que o x' é igual a 13 mais 3 sobre 2, que é igual a 16 sobre 2, que é igual a 8. E o x, duas linhas, 13 menos 3 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Beleza. Achamos dois possíveis valores de x. Vamos fazer agora a segunda equação aqui, que é essa laranja aqui, ó. Vamos lá. Segunda equação. X ao quadrado menos 13x mais 42. Isso daqui é igual a zero. Também estamos numa equação do segundo grau. Como que vai ficar então? Vai ficar o seguinte, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. X, então, é o menos b, que é menos 13. A gente já viu que vai dar 13, porque menos com menos é mais. Então, é 13 mais ou menos a raiz de b ao quadrado é menos 13 também, então vai dar 169. Menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes o 1. O a é 1. O c é 42. 4 vezes 42. Sobre 2 vezes a. O a é 1, então é sobre 2. O x, então, vai ser, ó, 13, mais ou menos... Vamos pensar aqui. 4 vezes 42, quanto que é? É 168. Então, aqui é 168. 169 menos 168 é quanto? É 1. Então, vai ser a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é quanto? É 1. Então, mais ou menos 1 sobre 2. Vou trazer aqui para cima. Então, ó, o x é igual a 13 mais ou menos 1 sobre 2. O x', que é o x1, né? Ele é o 13 mais 1 sobre 2, que é igual a 14 sobre 2, que é igual a 7. Certo? Beleza. E o x, duas linhas, é 13 menos 1 sobre 2, que é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Então, quais que foram os possíveis valores de x? 8, aqui, ó. O 8 aqui, o 5, o 7 e o 6. São esses possíveis valores. Vou escrever aqui então. Os possíveis valores são 5, 6, 7 e 8. E aí, muita gente já podia marcar a alternativa D. Só que não é a alternativa D. Por quê? Porque tem uma condição de existência essa equação. Porque vamos pensar aqui. Olhem para a equação lá no começo, lá na questão. X ao quadrado menos 13x mais 40 vezes x ao quadrado menos 13x mais 42 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 35. Vamos pensar. Se o denominador ele for igual a zero, vocês concordam que vai dar um valor indeterminado? Se você dividir alguma coisa por zero, dá um valor indeterminado. Então, o valor dessa equação aqui do denominador, do raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 35, tem que ser diferente de zero. E vamos pensar também. Não tem como dar um valor menor do que zero, porque só tem uma raiz quadrada aí. E não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a condição de existência dessa equação teria que ser o quê? Vamos pensar aqui, ó.
a condição de existência. A raiz de x ao quadrado menos 12x mais 35, ela tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque se for igual a zero, o denominador aqui, ó, vai ser igual a zero, certo? Se ele for igual a zero, não tem como fazer alguma coisa dividido por zero, porque dá indeterminado, certo? E também não tem como ser menor do que zero, porque é uma raiz quadrada aqui. Não existe raiz quadrada de número negativo, então não tem como. A única forma é se o valor for maior do que zero. Então, como que a gente vai descobrir quais são os possíveis valores? Está entre esses daqui, o 5, o 6, o 7 e o 8. A gente vai testar todos e a gente vai ver quais que se aplicam, né? Quais que dão um valor maior do que zero. A gente vai conferir então cada valor, o 5, 6, 7 e 8. Vou dar uma apagadinha aqui no slide e já volto. Beleza, então. Escrever aqui em cima os possíveis valores, 5, 6, 7 e 8 e a condição de existência. Se o x for igual a 5, vamos testar aqui. Se x igual a 5, então vamos testar. Vai ser a raiz de x ao quadrado é 5 ao quadrado, menos 12 vezes o x, que é 5, mais 35. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Tá. Maior do que zero. 5 ao quadrado é quanto? É 25, menos 12 vezes 5, que é 60, mais 35. Tudo isso, raiz quadrada. Tem que ser maior do que zero. 35 mais 25 é quanto? Ó, 35 mais 20 é 55, 55 mais 5 é 60. Então vai ser 60 menos 60, tudo isso raiz quadrada. Tem que dar maior do que zero. Então aqui vai dar, ó, raiz quadrada de zero. Por quê? 60 menos 60 é zero. Raiz quadrada de zero é maior do que zero? Não, né? Porque a raiz quadrada de zero é igual a zero. Então, não tem como. Tá, vamos para outra. Se o x igual a 6. Então, como que vai ficar? Vai ficar o x ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 12 vezes 6, que é 12x, né? Mais 35. Isso daqui tem que ser maior do que zero. Beleza. 6 ao quadrado é 36, menos 12 vezes 6 é quanto? É 72, certo? Menos 72 mais 35. Isso daqui, raiz quadrada. Maior do que zero. Ó, de cara a gente já consegue ver que não vai ser um valor maior do que zero. Por quê? Ó? 36 mais 35 é 71. Então, vai ficar 71 menos 72, que é raiz quadrada maior do que zero. Isso daqui vai dar menos 1. Ó. Raiz quadrada de menos 1 é maior do que zero? Primeiro, não existe raiz quadrada de número negativo. E não tem como ser maior do que zero. Certo? Então, também já podemos descartar o número 6. Então, ele não vai servir também. Vamos tentar agora o número 7. Se o x for igual a 7, então, vai ficar como? Vai ficar a raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos 12 vezes 7, mais 35. Isso daqui é maior do que zero. Aqui é a raiz quadrada. Certo? 7 ao quadrado é 49, menos 12 vezes 7 é 84, mais 35. Aqui é a raiz quadrada, tem que ser maior do que zero. 49 mais 35 dá quanto? Vai dar 84. 84 menos 84 é quanto? É zero. Então, raiz quadrada de zero é maior do que zero? Não, foi exatamente o mesmo caso que a gente viu ali quando x igual a 5. Então, também não vai servir para a gente. Provavelmente o 8 vai dar certo. Vou colocar aqui embaixo. Qualquer coisa eu vou trazendo para o lado. Se o x for igual a 8, então vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado menos 12 vezes 8 mais 35. Daqui tem que ser maior do que zero. Tá, então 8 ao quadrado é 64, menos 12 vezes 8 é 96, mais 35. Daqui raiz quadrada, maior do que zero. Vou trazer para cá.
Ó, 64 mais 35 é 99, menos 96, isso aqui é a raiz quadrada, maior do que zero. 99 menos 96 é quanto? É 3. Raiz quadrada de 3 é maior do que zero? É maior do que zero. Então, o número 8 satisfaz aquilo que a gente disse lá do denominador. Porque se for maior do que zero, então tá tranquilo, dá para fazer a divisão, quando a gente achar o valor de x, que é 8. Então, se a gente colocar aí o valor 8, dá certo na equação, beleza? Então, qual que é a alternativa? A alternativa é a letra C. Um número só satisfaz essa equação. Porque se a gente usou o 5 e não deu certo, por causa do denominador. O valor de x ainda daria, só que por causa do denominador não deu certo. O valor 6 também não deu certo, porque não existe raiz quadrada de número negativo, certo? O 7 também não deu certo, porque raiz quadrada de 0 é 0, e como esse 0 estaria no denominador, daria um valor indeterminado, certo? Então não pode existir também. Agora, se o x for igual a 8, dá um valor de raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é maior do que 0, então atende aquilo que a gente estava querendo lá no começo, fosse um valor maior do que 0. Não pode ser igual a 0 nem menor do que 0. Então, quando x for igual a 8, ele vai atender tudo aquilo que a gente estava querendo. Que o valor desse maior do que 0, porque se for igual a 0 vai dar um valor indeterminado. E não tem como dar um valor menor do que 0, porque raiz quadrada de número negativo não existe, certo? Então, o que satisfaz é a letra C, que é quando x for igual a 8. Beleza, gente? Eu desejo uma boa prova para todo mundo. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, aqui no YouTube, beleza? Então, uma boa prova para todos e que vocês deem o máximo de vocês, eu sei que você é capaz. Tamo junto e até a próxima. Sayonara!